Vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir a porta dos céus, a gente possa entender tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, não é? Deus querido, Papai amado, Mestre misericordioso, estamos aqui, Senhor, neste culto de adoração a Ti, o único Senhor digno de honra e glória. Agradecemos o Senhor ter nos conduzido até a Sua casa e pedimos que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, conduza-nos, Papai querido, às Suas bem-aventuranças da Sua palavra. Guie-nos, Papai querido, pelas veredas da justiça, e que possamos discernir o que provém de Ti e o que não provém de Ti. Seja conosco, Senhor, visite a nossa família, a nossa parentela, e que eles possam todos, Senhor, como nós recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem dado, dessa possibilidade de explanar a palavra do Senhor, e também a nossa presidência, a diretoria, o pastor Ismael, que nos concedeu esse privilégio, não é? De estarmos aqui falando à igreja preparada e adornada, aguardando a volta de Cristo. Amém? Foi posto então nesse mês o propósito da palavra do Senhor, tendo como tema principal, o verdadeiro cristão persiste. E o subtema, o tema da noite de hoje é alimentando a obediência. Tratamos no primeiro ensino, na primeira quarta-feira, muito sobre a dualidade daquele verdadeiro e do falso cristão, o cristão nominal e o cristão fiel, o cristão prudente e o imprudente. E hoje vamos tratar de um tema ligado à relação de pais e filhos, sabe? Porque a palavra do Senhor nos mostra que quando recebemos a Jesus Cristo, é nos dado, uma cidadania celestial. Passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. Então, na relação de hoje, vamos tratar muito sobre a questão pais e filhos. O nosso pai que é Deus e nós na condição de seus filhos, pois deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser filhos das trevas e da ira para passarmos a ser filhos de Deus, não é mesmo? E eu, com todas as minhas dificuldades, com toda a minha pequenez e a necessidade de aprender muito, sou o pai. E nessa condição de pai, a minha filha tem 19 anos. Nos mostra muito, me mostra muito daquilo que eu acredito que Deus queira de mim. Porque na condição de pai, eu me ponho neste papel, sabe? É claro que muito distante de Cristo, sem dúvida, mas buscando ser um exemplo, como Cristo é, para a minha filha, percebo mais hoje essa relação daquilo que Deus espera de mim, não é? Aquilo que Deus espera dos seus filhos. Vejo o que eu espero da minha filha e vejo em mim essa relação do que é de fato importante e o que não é, sabe? E aí cai nessa linha da obediência, que é a mensagem desta noite. Buscamos, eu e a minha esposa, guiar a nossa filha nos caminhos do Senhor, estando nós no caminho, porque a palavra diz, guie o seu filho no caminho, ou seja, esteja você no caminho, para que você possa mostrar o caminho aos seus filhos, no caminho, não é mostre o caminho, mas mostre no caminho. Veja como é diferente, não é mesmo? E assim buscamos nós estarmos no caminho e indicarmos, conduzirmos este caminho para nossa filha. E então, quando eu penso o que eu espero da minha filha, na verdade, eu não espero que minha filha pague as minhas contas. Não, até hoje ela nunca pagou. Se pagar, glória a Deus, mas se não pagar, não é isso que eu espero, sabe? Eu não espero que minha filha tenha muitos diplomas. Se ela conseguir um diploma de graduação, glórias a Deus e aleluia por isso.
Mas na verdade, não é a joia preciosa. Na verdade, não é isso que eu tenho como prioridade de esperança da minha filha para comigo. Na verdade, o que eu espero e busco é que minha filha me honre. E como o filho honra a família? Como nós, enquanto cristãos, podemos honrar a nossa família, a família de Cristo Jesus e o nosso Pai? Vamos tratar muito sobre isso nessa noite. Eu espero que minha filha me honre. E como ela pode me honrar? Mantendo-se no caminho. Eu gostaria muito que ela tivesse um curso superior, e glórias a Deus se Deus permitir. Mas o principal objetivo não é esse. A minha filha vai me honrar seguindo os princípios bíblicos, a palavra do Senhor, buscando permanecer no caminho. E nós temos lá na nossa casa algumas reuniões, chamam hoje de DR, alguns assuntos mais pesados, vamos dizer assim. E deixamos claro que o principal objetivo é dar glórias a Deus em tudo. Então, se os amigos dela lhe afastam de Deus, a prioridade é Deus. Então, ela vai se afastar ou deve se afastar dos amigos. Nós deixamos claro que se a faculdade que ela cursa a distancia de Deus, entre Deus e a faculdade, é Deus. Percebeu? Gostaríamos que ela seguisse, pois, glórias a Deus e aleluia, ela cursa só a melhor faculdade da América Latina. Deus permitiu que ela estivesse lá. E se seguir lá, amém. Mas se seguir lá, afasta dos princípios de Deus, primeiro os princípios de Deus, e depois as outras coisas. E assim, tudo isso que eu falei, serve integralmente para a nossa condição de filhos do Deus Altíssimo. O que Deus espera de nós é obediência, não é? A palavra do Senhor fica clara, que o que Deus busca de nós é obediência. Samuel expôs em 1 Samuel 15, 22, a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Ou seja, filho, o que eu quero é que você siga a palavra do Senhor. Naquela época havia o sacrifício para a expiação dos pecados. Hoje, a expiação dos pecados é pelo sangue do Cordeiro, não é? Precisamos então do arrependimento genuíno e sincero, buscando o perdão que vem de Cristo Jesus. Mas o que Deus pede não é que a gente venha se arrepender. O que Deus pede é que a gente obedeça, que a gente não precise, mas precisando, Cristo está em pé. A graça está em pé, para que a gente possa confessar e deixar o pecado para encontrar a misericórdia. Mas no estudo de hoje vamos ver que o principal objetivo de Deus é que nós busquemos obedecê-lo, independente da manutenção da graça, é claro, da possibilidade de, mediante o arrependimento e a fé, sermos limpados pelo sangue. Mas quero obediência e não sacrifício, diz a palavra do Senhor. Buscamos essa relação de pai e filhos, ou seja, o que Deus espera de você? O que você acha que Deus espera de você, irmão? Você acha que Deus está preocupado com o seu dinheiro, com o seu status, com o seu poder? Deus é dono de todas as coisas. Na verdade, o principal desejo de Deus é que você se salve, diz a palavra. Que você venha à salvação. O principal desejo de Deus é que você se salve. Para isso, necessário se faz a obediência. Então, nós precisamos alimentar a obediência.
e não os atos ilícitos de uma sociedade sem Deus. O que eu quero é que minha filha alimente a obediência, e não que ela siga os padrões do mundo. É assim que ela vai me honrar. O filho honra o pai obedecendo o caminho, seguindo no caminho. E as demais coisas, se forem acrescentadas, glórias a Deus e aleluia. Mas o principal objetivo de um pai, o que o pai anseia, é que o filho tenha a salvação, que receba a coroa da vida. Amém? Vamos voltar à leitura oficial da palavra do Senhor, que está no livro segundo a epístola do apóstolo São Paulo, a carta aos crentes de Éfeso. Se é aos crentes de Éfeso, é para nós também, porque somos cristãos. As epístolas é para a igreja, ou seja, para nós. Efésios 5, de 1 a 10. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha lá a relação de pais e filhos aqui, olha. Ninguém viu a Deus, mas temos Cristo Jesus como exemplo e referencial. Então vamos ser imitadores de Deus, como Cristo o foi, e assim na condição de filho amado. Filhos amados. Vivam em amor, contribuindo com a vida do outro, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Assim como Cristo fez por nós, precisamos fazer pelos outros. Entre vocês não deve haver nem sequer menção. Olha, nem sequer menção. Nem pense nisso. Quanto à imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Porque Deus pede obediência. E essas coisas são atos do inimigo, atos do mundo, atos ilícitos. A ilicitude é o contrário da obediência. A iniquidade é o contrário da fidelidade. O pecado é o contrário da santidade. Nem sequer menção, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Gracejos imorais, conversas tolas, aqui abre a porta para o pecado, abre a porta para destruir a sua casa. Sabe como destrói o seu lar? Quando você permite gracejos imorais e conversas tolas. O cristão não faz gracejo imoral com outra mulher que não seja a sua. O cristão não age na imoralidade. O cristão não tem conversas tolas com outras mulheres. Porque um abismo chama outro abismo. Quanto mais eu me envolvo com outra mulher, mais longe está a santidade da minha cama lá, do meu seio com a minha esposa. A porta da imoralidade e das conversas tolas te leva a pecar, a contaminar a sua casa. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque se é imoral, já não é mais filho amado. Se é imoral, já não é mais obediente. Se é imoral, já está distante da graça. Se é impuro, ou se é idólatra, também. Precisamos alimentar a obediência. Ninguém os engane com palavras tolas. Não seja enganado por vãs sutilezas.
Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É por estas coisas que a ira de Deus vem dos que vivem na desobediência. E nós estamos falando em alimentar a obediência. O desobediente sofre a ira de Deus. E o obediente, a graça de Deus. O favor imerecido. E o desobediente fica com a parte ruim. Precisamos alimentar a obediência para sermos filhos amados. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles, com os ímpios, destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, eram filhos da desobediência, eram filhos do inimigo, da ira. Mas agora não. Porque vocês, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí encerramos a leitura oficial com Efésios 5:10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E é agradável ao Senhor a obediência. 1 Samuel 15:22. A obediência é melhor que o sacrifício. Aprendam a discernir o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Obediência quero, e não sacrifício. Alimentando a obediência. Essa relação de pais e filhos. É comum numa roda de amigos, em um evento, as pessoas ali em uma confraternização, em uma festa, falarem dos seus filhos. É comum as pessoas falarem dos seus filhos, sabe? Mas o que me causa espanto é quando alguém começa a falar coisas erradas que o filho pratica, vangloriando, achando que é descolado, que é legal. Olha, o meu filho deu 200 por hora no GTS, olha que legal. 200 por hora no GTS? No GTI? No Cadete? No que for, nos carros antigos da época, né? Não. O meu filho bebeu até cair, olha que legal, chegou de madrugada. Chegou de madrugada? Bebeu até cair? O meu filho tem relação com, eu não sei qual é a namorada, mas de manhã vem uma, de tarde vem outra, e de noite vem outra. Se você me perguntar quem meu filho está namorando, eu não sei. E isso é bom? Nós precisamos entender que temos que dar valor ao que de fato tem valor. Atos pecaminosos desagradam a Deus. Ser descolado, ser bacana. Quando o seu filho ouve que você está vangloriando atos pecaminosos como sendo algo legal, você vai estar dando legalidade para ele continuar fazendo coisas erradas. E um abismo chama outro abismo. Quando o seu filho troca festas do mundo pela igreja, aí precisamos dar glória a Deus e aleluia. Quando os seus filhos trocam negócios fáceis pela honestidade, aí damos glória a Deus e aleluia. Quando o seu filho guarda-se para o casamento, é aí que precisamos dar glória e aleluia. Não é? Estamos juntos.
A nossa família deve ser uma unidade, todos com o mesmo ideal e objetivo, a salvação. Então as coisas que desagradam a Deus não podem ser motivo de falarmos para os outros algo que ele tenha praticado como sendo legal e descolado. Não, isso deve nos causar vergonha. Não devemos comentar isto no mundo, mas tratarmos em casa uma forma de curar essa doença, essa enfermidade, esse pecado. Vamos dar valor para o que de fato se tem valor. Porque vamos saber quem é de Deus e quem não é de Deus, não é pela roupa, não é pelo tamanho da Bíblia, mas se está na obediência ou se está na desobediência. Não, mas Cristo entende. Não, Cristo entende. Entende que... Não, Cristo não entende não. Pecado é pecado, irmão. Desobediência é desobediência. Obediência é obediência. Fidelidade é fidelidade. Pecado é pecado. E diz a palavra do Senhor, 1 João 3:10. Desta forma, sabemos quem são filhos de Deus e quem são filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. São os nossos procedimentos que vão demonstrar se nós de fato somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. Vamos tratar em família e buscarmos uma evolução. Buscamos agradar a Deus. E agradamos a Deus quando estamos em obediência. E não buscando os atos ilícitos de uma sociedade já sem Deus, imoral, desonesta, infracionária. Porque isso não é descolado, não. Isso não é legal, não. Legal é a obediência e fidelidade. Legal é a coroa da vida. Legal é as mansões celestiais. E se alguma coisa faz separação entre nós e nosso Deus, vamos arrancar fora. Amém? O obediente não é desonesto. Sabe, a honestidade hoje pede socorro. Socorro, socorro, pede a honestidade. Porque a coisa na rua está complicada. A desonestidade, as pessoas se vangloriam quando recebem um dinheiro a mais no troco. Não, na verdade isso é roubo. Quando você sabe que a coitada da menina do caixa, que ganha um mísero salário, lhe deu um troco a mais do que lhe deveria, e você sai vangloriando, oh, que legal, que legal. Na verdade, isso é roubo. Quando você compra, vou falar de leite, hein, porque eu sou bonzinho. Quando você compra 10 litros de leite, e a menina passa 1 litro só de leite, você ganhou 9 litros? Não. Você roubou 9 litros. Se você souber, é claro que se você não souber, né, a ignorância, não percebi, não vi, tudo, aí é outra coisa. Mas sendo tocado pelo Espírito de Deus, que você se apropriou de algo que não era seu, e sai vangloriando como se isso fosse uma vitória, na verdade é uma derrota. Na verdade é lago de fogo e enxofre. E aí tudo que você fez é vão, porque o que Deus quer é obediência, o que Deus quer é fidelidade. Deus não está contando o número de horas que você passa na igreja, você está aqui para se alimentar da palavra, e glória a Deus por isso, alegre-se em vir à casa do Senhor, mas a relação salvífica é no outro nível, é num outro campo, e a honestidade pede socorro, porque virou comum a desonestidade. Mas nós não, somos embaixadores de Cristo, representamos as mansões celestiais, não é? E assim, se você age corretamente, e a pessoa diz, você é bobo, é boba, devia ter ficado com o dinheiro,
dê glória a Deus e aleluia. Se você, por ser um cristão, é humilhado, falam de você, né? Fizeram uma lavagem cerebral em você, olha como você está mudado, dê glórias a Deus e aleluia. Diz, está dando certo. Porque se ninguém vê transformação em nós, alguma coisa está errada, está faltando transformação. E se tiver faltando transformação, está faltando obediência. E se tiver faltando obediência, é complicado. Então a palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 4, 14 e 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Quando vocês vão lá devolver o dinheiro, glória a Deus e aleluia por isso. Se falem, ó o crente lá, glória a Deus e aleluia. Não é? Glória a Deus e aleluia. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofrem, desde que você não seja um assassino, é claro, um ladrão, é claro, um criminoso, ou como quem se intromete nos negócios dos outros. Mas, contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe de ser um cristão, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Tá bom? Dê glórias a Deus se você sofre porque é um cristão, porque vai receber a recompensa na glória. Não podemos perder a salvação. Precisamos buscar alimentar a obediência, como filhos amados, que não seja passível de repreensão, chamados de irrepreensíveis. A minha filha me honra quando eu não preciso chamar a atenção dela. Se eu precisar chamar a atenção dela e ela pedir perdão, glória a Deus e aleluia. Mas o ideal é que eu não precisasse chamar a atenção dela. O ideal é que Deus não precisasse chamar a nossa atenção. Se precisar, Jesus Cristo está de braços abertos para receber o arrependimento sincero e genuíno e lhe conceder o perdão. A graça está mantida, mas o ideal é que superabunde a graça em vários loopings de perdão, arrependimento. Não, o ideal é que a gente melhore e não peques mais, como Cristo disse àquela mulher que foi pega no adultério. Vai e não peque mais, viu? É isso que Deus espera da gente, que a gente busque obediência, tá bom? E o cristão obediente, ele não causa escândalo. Escândalo. Por quê? Porque a igreja é um farol para o mundo. Para que a igreja possa ver para que o mundo possa ver na igreja um refúgio, um local onde Deus mora. O Espírito de Deus está lá. Também quero aquilo que os crentes têm. Nós não podemos ser escândalo ao mundo, porque se formos escândalo ao mundo, estaremos realizando, na verdade, um desserviço à obra de Deus. Somos embaixadores de Cristo, soldados de Cristo. Não podemos fazer um desserviço, mas contribuir com a obra de Deus aqui na terra, como um farol que ilumina as trevas. Não é? A luz vence as trevas. As trevas é a ausência da luz. Nós precisamos ser a luz. Mateus 16, 18. Dentro desse plano da salvação, nós somos os soldados de Cristo. E precisamos alimentar a obediência para que tenhamos credibilidade. Credibilidade? Precisamos ter credibilidade naquilo que a gente fala. Porque se estivermos no caminho, o que você troveja tão alto que eu nem ouço o que você diz. Mas se você é um ímpio pecador, vai falar de Cristo como? Olha lá os atos daquela pessoa, olha como ele anda. Então o que você vem na frente do que o que você fala. Precisamos de credibilidade, para que as pessoas aceitem a Jesus Cristo, não para que as pessoas nos dê algo em troca. Não, buscamos a nossa salvação em Cristo Jesus, não é? Mas para que as pessoas possam ter o que nós tivemos, a oportunidade de salvação. O fato é que nós não podemos ser uma pedra de tropeço para o Evangelho
E nós não podemos ser uma pedra de tropeço para o irmão fraco. Porque se o irmão fraco cair pelos meus atos, eu vou ser responsável por isso. Mas não, eu tenho que ajudar o fraco, e não pôr uma pedra para que o fraco caia. Então, se comer carne escandaliza o irmão fraco, já não vou comer mais carne. É pecado comer carne? Não, não é pecado comer carne. Mas se um ato que eu pratico, mesmo que não seja pecaminoso, faz com que o meu irmão fraco caia, já não vou mais fazer aquilo. Percebeu o nosso contato com Cristo como deve ser? Contribuindo positivamente para a vida do outro. Não podemos ser escândalo para que o fraco caia ou para que o evangelho seja manchado. Escândalos virão, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Se escandaliza o irmão fraco, se escandaliza a palavra do Senhor, é um desserviço. Ao invés de eu contribuir com a obra, eu contribuo contra a obra. E aí somos piores do que o ateu. Porque o ateu, pelo menos, não acredita em Deus e fala que não acredita em Deus. Agora, aquele que crê em Deus e age contra o evangelho, é melhor ou é pior que o ateu? Melhor que se dissesse um ateu, então. Porque dizendo-se cristão comete atos de impiedade, de iniquidade, de pecado ao mundo, melhor que fosse um ateu. Lucas 17:1-2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mó de atafona, uma pedra de amolar, uma pedra pesada, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Era melhor que esse fosse lançado ao mar, do que fazer o pequeno tropeçar. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Os nossos procedimentos precisam ser para a glória de Deus, em obediência e fidelidade, e não para que o fraco caia. Então nós precisamos vigiar do que a gente fala do dirigente, do que a gente fala do pastor, do que a gente fala dos obreiros. Porque para você isso pode ser normal, mas para o fraco não. Ele pode se afastar dos caminhos do Senhor. E aí você fala: puxa, cadê aquele que estava aqui? Não está vindo mais, né? E aí você até se esquece que ele não está vindo mais por algo que você falou, por algo que você disse ou fez. Precisamos tomar cuidado com a obra do Senhor e com aqueles que o Senhor arrebata. Que o Espírito de Deus conduz as igrejas, diz a palavra. Você prega o Evangelho, o Espírito de Deus conduz essa pessoa à igreja. Essa é a obra do Senhor. Um desserviço é quando fazemos essa pessoa tropeçar. Certo? O obediente entende que deve fazer tudo para a glória de Deus. Deus seja glorificado em tudo. Não é? E aí falo em autoridade e legalidade. Nós temos o livre-arbítrio. Mas dentro desse livre-arbítrio, seria bom que cada um de nós desse autoridade e legalidade para que o Espírito de Deus entre em nós e mude o nosso querer. Eu tenho livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio eu autorizo e legalizo o Espírito de Deus mudar o meu ser. Já não quero mais, porque é Cristo que vive em mim. Dê autoridade para que o Espírito de Deus faça as reformas que forem necessárias, para que Deus se alegre de nós. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós não devemos dever nada para ninguém. Romanos 13:18 diz que a ninguém deva coisa alguma, mas o que Cristo fez por mim, me faz devedor. Eu sou devedor de Cristo, porque o que Ele fez foi tão maravilhoso, transformou a minha vida por completo, que me constrange a contribuir com a obra de Deus na terra. Eu sou devedor de Cristo, mesmo não devendo dever nada para ninguém. Romanos 13:8. Mas Cristo me constrange a retribuir aquilo que Ele fez por mim, que foi tão grande, tão maravilhoso, tão sensacional. Falamos da necessidade de sermos obedientes. E a obediência vai me trazer fama, dinheiro, poder, status? Deus nunca prometeu isso. Cuidado para que a gente não crie falsas expectativas. Cristo nunca prometeu as coisas vãs do mundo, não é? Então o que foi que Deus nos prometeu? O que Deus nos prometeu? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, mudei até a cor, ao que vencer, então Deus prometeu ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se a árvore da vida está no meio do paraíso e Ele prometeu comer da árvore, logo Ele prometeu que eu vá para o paraíso, porque eu só vou conseguir comer se eu estiver lá, não é mesmo? Se eu não estiver lá, não dá para comer. Então, ao que vencer, está prometido o paraíso. O que foi que Deus prometeu então aos vencedores? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, mas a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não o dano da segunda morte, o lago de fogo e enxofre, de ranger de dentes e choro. Mas não receberá o dano da segunda morte, mas a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O que Deus prometeu aos obedientes? O que Deus prometeu ao vencedor? Olha lá. Apocalipse 2:17. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, dar-lhe eu uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que foi então que Cristo nos prometeu? Prometeu ao obediente, ao vencedor. Apocalipse 3:5. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Essa é a promessa de Cristo Jesus aos obedientes. O nome escrito no livro da vida. Comparecer ante ao tribunal de Cristo para receber a coroa e o galardão. Precisamos manter a obediência e a fidelidade, para que possamos assim estar entre os vencedores. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe.